O cloreto de magnésio encerra aproximadamente 75% de bromo em massa. Juntando-se 15 gramas de magnésio e 15 gramas de cloro, obteremos no máximo a massa de cloreto de magnésio de quanto? Bom, galera, essa questão aqui eu tô pegando para resolver ela agora e eu não vi se ela foi anulada ou não pelo edital, né? Geralmente eu deixo para ver o gabarito depois e tal, mas eu acredito que ela possa ter sido anulada porque o que acontece? O cloreto de magnésio, ele é um sal de fórmula MgCl2. Como que eu sei que essa fórmula é MgCl2? Primeiro, porque eu tenho o magnésio, tá? E o magnésio, como ele está na família 2A da tabela periódica, né? O grupo 2, ele vai ter carga mais 2 e o cloro, né? Nesse caso aqui, como é o ânion cloreto, aí tem aquele macete: mosquito, teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico, que a gente relaciona a nomenclatura dos ácidos e dos ânions, no caso, né? Então o cloreto, ele é um ânion de carga menos 1. E aí, cruzando isso daqui, a gente vai chegar a Mg, ó. Esse 2 passa aqui para baixo e esse 1 passa aqui para baixo. Então a gente chegaria em MgCl2. Então essa é a fórmula dele. Mas por que eu acho que foi anulada pelo edital? Eu acho que foi anulada justamente pelo fato de que ele diz que tem 75% de bromo e não tem bromo aqui, tá? Mas aí, o que eu vou fazer? Pra gente poder não perder a viagem, eu vou considerar que aqui seria cloro e eu vou continuar resolvendo a questão para ver se bate algum gabarito. E aí, por mais que tenha sido anulada pela banca, pelo menos a gente aproveita para revisar o conteúdo, né? Caso você vá fazer alguma prova. Então vamos lá. O que a questão está falando aqui? Que se eu tenho 75% de cloro, porcento me dá a ideia de porcentagem. O que eu entendo disso daqui? Que porcentagem é por 100, tá? Então, se eu tenho 75% de cloro, então eu posso considerar o seguinte, ó, a cada 100 partes, e nesse caso, como a questão está trabalhando com gramas, então a cada 100 gramas do sal, tá? Então o que eu teria? A cada 100 gramas do sal, eu teria, ó, como é 75% de cloro, né, que eu tô supondo aqui, que era o que a questão queria falar, então eu teria 75 gramas só de cloro, tá? E o que falta para 100 seria o quê? 25 gramas de magnésio, tá? Então, pessoal, fiquem ligados que eu estou fazendo com você que está acompanhando o vídeo aqui uma das linhas de raciocínio que são possíveis para se resolver essa questão. Não necessariamente o que eu estou fazendo é a melhor estratégia para poder empregar na prova e tal, não é a melhor, mas é um dos caminhos possíveis, né? Essas questões de cálculo têm esse aspecto aqui. Mas como eu acredito, né, que esse nosso espaço aqui no YouTube é um espaço de construção do conhecimento, a gente tem aí o espaço dos comentários aberto, caso você queira trazer pra gente uma resolução alternativa, uma resolução que possa ser mais rápida ou não. Nesse momento eu não estou muito preocupado em ser rápido não, mas entender aqui o caminho para chegar em algum gabarito, né? Se tiver gabarito. Então vamos lá. Sabendo dessa proporção de cloro para magnésio, a questão falou de magnésio e falou de cloro também. Então o que eu vou fazer aqui nesse cenário? Eu vou empregar um conhecimento que a gente estuda na matéria de estequiometria, especificamente quando a gente estuda estequiometria, os casos envolvendo excesso e limitante, tá? Eu vou empregar esse tipo de conhecimento para poder resolver essa questão. Então, de que forma? Ó, a gente já sabe que na primeira linha da regra de 3 a gente vai trabalhar com o que está na equação. Nesse caso não é uma equação que eu estou trabalhando, mas uma proporção dentro da fórmula, né? Conforme o que a questão falou. Então eu teria que 75 gramas de cloro vai se combinar com 25 gramas de magnésio nessa nossa análise empregando 100 gramas. Aí, o que vai acontecer? Eu vou ter que jogar na regra de 3 ou o magnésio ou o cloro, a massa que foi fornecida, para ver quem é o excesso ou quem é o limitante. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou empregar o magnésio, que é o primeiro que aparece, e vou fazer a análise aqui, tá? Então eu vou jogar 15 gramas de magnésio que a questão forneceu para calcular quantos gramas de cloro eu preciso para combinar com 15 gramas de magnésio, tá? E é o que eu vou fazer agora. Então eu vou cancelar aqui, ó, gramas de magnésio com gramas de magnésio, e aí a gente vai ter no final que x é igual a 15 multiplica 75 gramas de cloro, e isso aqui você vai dividir por 25, tá ligado? Então você vai cancelar 25 com 75, vai dar proporção de 3 para 1, e aí 15 multiplicando por 3 aqui, né, vai dar 45 gramas de cloro que eu preciso para combinar com 15 gramas de magnésio. Então a gente chegou nessa conclusão aqui. A grande pergunta é, se eu preciso, para manter essa proporção aqui de 75%, se eu preciso de 45 gramas de cloro para combinar
combinar com 15 gramas de magnésio, a minha pergunta é, eu tenho isso? Sim ou não? Então, como a gente pode ver no enunciado, eu tenho só 15 gramas de cloro. Então, o que eu acabei de descobrir? Cara, já que eu preciso de 45 gramas de cloro e eu não tenho, então essa regra de 3, ela me leva à seguinte conclusão. A conclusão é que a gente tem que o magnésio está em excesso, tá? Então vai ter um excesso de magnésio ali. Então eu vou refazer a regra de 3. Essa primeira linha ela vai continuar a mesma, tá? Ó, eu vou até mudar de cor aqui, ó. 75 gramas de cloro eu combino com 25 gramas de magnésio, tá? Então, o que vai acontecer? Já que a gente sabe que, no caso, o magnésio está em excesso, então eu vou colocar exatamente o cloro para poder ver quanto do magnésio que vai combinar aqui. E aí, galera, ó, cancelando aqui, ó, gramas de cloro com gramas de cloro, eu vou ter que X é igual a 15 multiplica 25 gramas de magnésio, tá? Que eu vou precisar, e vou dividir por 75. Aí, simplificando aqui, ó, 1 para 3, e aqui eu posso simplificar, ó, 3 com 15 vai dar 5 para 1. Então, eu vou precisar só 5 gramas de magnésio que eu preciso. Então, se liga, sabendo que eu vou ter 15 gramas de cloro mais 5 gramas de magnésio para poder produzir o cloreto de magnésio, qual é a massa total do meu sal que eu consigo fazer? 20 gramas. Esse é o máximo, tá? Ah, Marcelo, mas e a diferença de magnésio? Então, eu vou ter 20 gramas do sal após combinar e eu vou ter mais 10 gramas de magnésio que sobrou, beleza? Então, aqui sobrou 10 gramas de magnésio, porque eu só precisei de 5 miligramas para combinar com quem era o limitante ali. Então, eu vou ter 20 gramas do sal, é a pergunta dele, ó. No máximo, qual é a massa de cloreto de magnésio que a gente pode obter? A letra C, beleza? Então, é isso. Acho que essa questão foi anulada, porque ao invés de bromo deveria ser cloro, mas ainda assim, a gente chegou aí numa alternativa. Show? Então é isso, galera.